sou o primeiro desses 7, né, que fez o ensino superior. E eu sinto assim, muito orgulho de ter conseguido essa vitória, essa conquista, né? Porque eu digo assim que cada faculdade que eu tenho é representando para um irmão que não pôde fazer, né? Então, o Éder, resumindo, ele é uma pessoa assim, humilde, me considero uma pessoa humilde, uma pessoa assim, que batalha pelas coisas que quer. Nada é muito fácil na vida da gente, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar bastante, estudar bastante para conseguir. Uma característica que eu tenho assim é a paciência. Eu acho que a paciência é muito importante e que ela me ajuda muito na profissão que eu escolhi. Então eu sou uma pessoa muito paciente, uma pessoa muito caseira, uma pessoa que gosta de assistir, de ler, sabe? Essa parte assim, cultural, essa parte de entretenimento, essa parte assim, de cultura, de informação, me interessa muito. Hoje em dia a gente vê que as pessoas não gostam muito de jornal, de notícias, essas coisas, e eu me interesso bastante. Então, resumindo, ele é uma pessoa assim, que busca bastante conhecimento para atender na área que eu tenho, que eu atuo, né? De forma muito simples, mas que tenta viver o possível, viver o momento da forma mais adequada ou da forma mais prazerosa possível. Você disse um pouco pra gente sobre as suas faculdades. Quantas são? Você pode falar? Olha, até eu mesmo perco um pouco a conta de quantas faculdades eu tenho, né? Mas a minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis. Quando eu digo isso para os alunos até assustam, né? Falam assim, mas professor, você é da área de educação e tem contábeis? Tenho. A minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis, feita ali na Unespar. Foi um curso de duração de 5 anos. Depois dessa faculdade eu cheguei a trabalhar durante 1 ano e pouco na área da contabilidade, mas eu vi que a educação era a área que eu realmente tinha um dom maior, eu acredito, né? Então depois eu fiz a faculdade de letras, depois de letras eu fiz filosofia, depois sociologia e depois eu fiz algumas complementações de segunda licenciatura, né? Fazendo pedagogia, geografia e por último história, que é qual eu leciono aulas para vocês. Bem estudado, hein? Você pode falar pra gente se teve alguma influência do seu convívio familiar? Eu vejo que você é bem da parte das humanas, né? Tem alguma influência, seus pais? Olha, mais foi o desejo, né? O desejo de poder realizar essa parte de realmente estudar aquilo que meus irmãos não puderam, né? Uma vida complicada, difícil, né? Uma vida assim na roça, que todos trabalharam bastante. E eu tive essa oportunidade de poder se dedicar mais aos estudos e realmente estudar. Comecei na área social, né? Ciências Contábeis e social, mas depois fui realmente para humanas e passei para a linguagem, que letras é linguagem também, né? Mas a minha grande paixão mesmo é a área de humanas mesmo. Quais dessas você mais gosta? Eu acredito que é humanas mesmo, é história mesmo, história, filosofia mesmo, sociologia. Você pode falar, você tem alguma inspiração no seu âmbito profissional, pessoal, religioso? Alguém que serve de inspiração para você? Olha, tem algumas assim, referências, eu diria, a nível nacional, né, como o professor Mário Cortella, né, o Carlinho Carnal, né, algumas pessoas que você vê a dedicação, né, do estudo, a dedicação em ter a informação para poder passar, humanizar e, de certa forma, entender o que acontece no mundo, né, e para isso a gente precisa estudar, lidar com pessoas, né, entender o viver das pessoas. Então eu acredito que essa área de humanas e algumas dessas pessoas, né, desses filósofos, historiadores que eu citei, são inspirações que fazem a gente ver que é interessante, é legal ter conhecimento, né, e poder muitas vezes tirar dúvidas, esclarecer fatos históricos, sociais, por meio do conhecimento mesmo, né? Isso completa, vamos dizer, a vida da gente. Nossa, que interessante. Como você assistiu? Quais faculdades você ia fazer? Então, como eu disse mesmo, né, eu gosto muito da educação, né? Apesar da dificuldade que é ser professor no dia de hoje, né? A gente vê, né? É nítido que a gente vê
muitas vezes ele tem que lidar até com aspectos de educação disciplinar que teria que vir de casa, né? Então, isso daí faz com que a vida do professor e a atuação do professor seja bem complexa, difícil. Mas essa área de lidar com as pessoas, de entender os fatos sociais, é o que dentro da educação me puxa mais. E fora os alunos também, né? Eu tenho um grande carinho por todos os alunos que eu tenho, né? Acabo me familiarizando com os alunos, né? Porque no dia a dia você está com ele ali. E eu necessito, eu gosto de transmitir conhecimento para os alunos. Parece que é sua paixão mesmo, né? Ensinar. Mas antes de decidir isso, você tinha alguma outra profissão em mente? Assim como eu tinha dito, né? Assim, no começo da entrevista com vocês, né? Eu trabalhei um ano, né, no escritório de contabilidade em Terra Rica. E foi onde eu tive uma experiência com a minha primeira formação, né, que é uma ciência social, contabilidade, mas eu não me identifiquei tanto. Apesar de gosto de número, é difícil uma área de conhecimento que eu não goste, né? Mas a educação é o que me atrai mesmo, o ensinar, o ver o aluno aprender, ele usar a educação que ele conhece, que ele reconhece ali nas aulas, é o que mais me agrada. Como foi a sua época de faculdade? Olha, às vezes eu conto assim sobre, né, os meus amigos às vezes falam assim, meu Deus, você teve coragem, né? Às vezes eles passam perto da faculdade e dão risada, meu Deus, como você teve coragem, né, de fazer tanto? Mas a minha primeira faculdade foi 5 anos. Contábeis naquela época, ali na Unespar, a faculdade tinha 5 anos de faculdade, de curso de contábeis. E depois eu fiz mais 4 anos de letras presencial. Então eu fui 9 anos daqui do distrito de Ademar de Barros para Terra Rica. Foram 9 anos quase que seguidos. Né? Terminei ciências contábeis, fiquei 1 ano ali parado, porque eu já entrei em letras. Então foram 9 anos andando ali quase 70 quilômetros para ir, quase 70 quilômetros para voltar diariamente. Então foi uma vida intensa, mas em nada me arrependo. Muito conhecimento me trouxe, principalmente a área de letras. Como fala do ensino que você teve na faculdade, eu tenho certeza que foi muito bom. Você tem alguma memória, alguma coisa que você lembra, que você sente uma saudade daquela época? O que a gente sente muita saudade de professores que a gente tem como referência, a gente dá tempo pela nossa vida, seja no ensino médio, né, ou seja ali na faculdade mesmo, a gente tem muitas lembranças, né, que fazem a gente recordar de situações com amigos mesmo, né, situações engraçadas, situações assim que dá vontade da gente recordar sempre, porque nos traz essa memória agradável, né? Essa memória assim de amizade mesmo, né? Apesar do afastamento, que é normal, né? Há um afastamento, a gente quase não encontra amigos daquela época, mas quando encontra é aquela festa, né? Então esses momentos mesmo de sociabilidade, aqueles momentos de participação, de comemoração, de alguma alegria, fica na memória da gente, né? De forma bem positiva. Com a sua faculdade, quais eram as melhores dificuldades? Bom, no caso, por exemplo, de contábeis ali, eu tinha muita assim, timidez. Até hoje eu tenho bastante timidez, né? Então, na faculdade de contábeis não tem muito, assim vamos dizer, muito teatro, muita dramatização, muita apresentação. Na época que eu estava, né, assim, não tinha tanto. Então, até que eu passei assim, bem. Na faculdade de letras foi mais complicado, porque eu tive que adaptar a minha vida àquela faculdade. Era uma faculdade que exigia leituras de livros semanalmente, apresentações de seminário, quase que cada 2, 3 dias tinha apresentação de seminário, tinha alguns teatros, né? Algumas coisas. Então, ali eu tive que me desinibir bastante. Então eu vejo muito positivamente, né, não que a faculdade de contábeis não seja, ela dá um âmbito muito grande nessa área, né, social, nessa área de números, né, vamos dizer assim.
mesmo se você não chega a atuar na área de letras, mas ela te dá uma, vamos dizer assim, abre um caminho, um leque muito grande de conhecimento, seja pela própria língua, seja pela própria história, pela própria literatura, né? Todas essas áreas que letras abrangem. Saindo um pouco da época da faculdade, quando você começou a atuar como professor, como foi o seu primeiro dia? O que você pensou? O primeiro dia de uma aula, nossa? Nossa, o primeiro dia, antes de dar aula efetivamente, eu fiz estágio, fiz alguns anos de estágio, né? Então esses anos de estágio me preparou, de certa forma, para depois atuar ali, né, efetivamente. Eu sou professor concursado de 20 horas do município, do estado, né? Eu sou professor PSS, mas eu não tive muita dificuldade no início de dar aula, assim, sabe? Eu já tinha um pouco desse, mesmo que foi ensino inicial, ali fundamental, séries iniciais, mas queira ou não, ele me preparou um pouco para enfrentar esse dia a dia na sala de aula, né? E acredito também que um pouco a sua vontade de exercer a profissão, ela ajuda bastante. Mas isso não tira aquele calafrio, aquele frio da barriga no primeiro dia de aula, né? Porque geralmente tem aquela cultura, né, da necessidade de você ser um professor extremamente inteligente, aquele professor que atua ali naquele primeiro dia de aula, porque parece que você vai ficar marcado se você é bom ou não é bom professor, né? Mas graças a Deus eu não tive tanta dificuldade assim, sabe? Eu até que me dei bem, vamos dizer assim, né? Acho que um pouco mesmo, é por gostar mesmo da área também. Porque esse aula ajuda bastante, né, nessa parte de você se preparar para dar aula. Porque realmente dar aula só tem um efetivo. Sim, é isso mesmo. E como que eu tenho, assim, geralmente vamos dizer, eu navego entre esses, né, tanto entre o ensino fundamental, séries iniciais, ensino fundamental, fase 2 e médio, né, então você acaba tendo alunos desde o primeiro aninho, que são aqueles alunos ali, né, pequenininhos, que têm um trato diferente, aos alunos do ensino médio, né, onde que é uma situação, vamos dizer assim, mais, exige mais teoricamente conhecimento, né, e um preparo, né. Esses anos que você está dando aula, qual foi a melhor experiência que teve com o aluno? Olha, eu acredito que é quando o aluno não gosta, ele diz que não gosta muito da matéria e a partir do momento que eu estou dando aula daquela matéria, ele começa a gostar. Começa a gostar e diz que está entendendo o conteúdo porque eu sou bem exigente, né? Eu cobro bastante do aluno, porque eu sei que a vida vai cobrar depois bastante, né? E sempre com a intenção de prepará-lo melhor para o caminho que ele vai ter pela frente, né? As provas externas, o Enem, a faculdade que virá, se Deus quiser, né? Eu sempre torço muito positivamente para que o aluno se dê muito bem na vida. E alguma experiência ruim que você já teve? Olha, eu posso talvez ser um pouco exagerado naquilo que eu esteja falando, mas eu não tive ainda uma experiência que eu posso colocar como negativa para o aluno, ou uma experiência assim que me traumatizou, ou que me deixou para baixo. Como que eu lido com esses montes, né, de alunos em suas diferentes fases da vida, até hoje eu não tive, pessoal, posso agradecer a Deus por isso, não tive aluno que eu não consegui, né, criar um elo de amizade com ele, ou de entendê-lo naquilo que ele vivia, né? Porque muitas vezes o aluno tem alguma situação, de repente é uma passagem da vida que ele tem, que está demonstrando nas suas atitudes, né? Então, eu posso falar assim, tem um momento, com segurança, que ainda não tive um momento marcante negativo ainda, né? A não ser esses desafios que os professores têm, que é de lidar com essa dualidade, que é passar o ensino, muitas vezes ainda passar o ar de educador como pai para o aluno, né? O que deveria já vir de casa, com essa performance, essa educação. Já aconteceu você acabar misturando a sua vida pessoal com a profissional? Já no sentido de levar serviço para casa. Né? Muitas vezes você está lá em casa no sábado, no domingo, você está lá corrigindo RCO, corrigindo provas, né? O interessante é que a gente consiga fazer isso no trabalho da gente, né? E que não leve para casa para que esse trabalho não tome espaço dos momentos de lazer ou os momentos
para a sua família que você deveria ter na sua casa. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente acaba levando um pouco de serviço para casa. É bem difícil separar, né? Você tem que fazer alguma coisa, você fala, nossa, não sei fazer nada hoje mesmo, que é o dia de você descansar, aí vai lá e faz o serviço. É bem difícil, é complicado, mas a gente tenta no máximo evitar para que tudo ocorra no seu devido momento, né? Trabalho, escola, mas mesmo assim a gente acaba levando alguma coisinha assim, é difícil. Para finalizar, como que a sua profissão, a sua educação, ela impacta na sua vida pessoal? Como é que ela influencia? Olha, eu acredito que tanto a minha profissão como essa busca de conhecimento nessas faculdades que eu fiz, elas mudaram a minha vida assim, no sentido de, primeiro, aprimorar mesmo, né, o conhecimento, abrir horizontes para você entender as coisas, como eu disse para você, as coisas que acontecem, né, muitas vezes socialmente falando, historicamente falando, né, elas passam a ser compreendidas devido a esse estudo, né, devido a essa percepção que a gente vai ganhando conforme a gente vai fazendo as formações acadêmicas, né? Então eu vejo assim muito positiva, né? E não sei se vou fazer mais alguma de repente, né? Não sei, não posso falar. A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu realmente gosto bastante de estudar e de buscar conhecimento mesmo. E isso me melhora pessoalmente, me melhora a minha fala, melhora meu pensamento, meu raciocínio. Então eu vejo como altamente positivo. Obrigada por estar aqui compartilhando com a gente, com uma pessoa com pensamento crítico incrível e teve daqui tirar um tempinho para gravar com a gente. Nossa, eu que agradeço, meninas. Além de excelentes alunas, também